como família da fé, mas que bom também ver a sua família aí, seus irmãos, filhos, seus pais. Glória a Deus por isso. Você que está em casa nos acompanhando também, que a bênção de Deus te alcance aí onde você estiver. Muitas pessoas me contaram e eu fiquei bem surpreso com a quantidade de pessoas que dizem que depois dos cultos delas, em outro momento, elas também param para ouvir acompanhar as ministrações daqui. Então, onde você estiver, no momento em que você estiver ouvindo essa palavra, que Deus te pegue de jeito também, assim como Ele vai nos pegar aqui hoje, amém? Você está facinho para Deus ou não? Quem está facinho para Ele? Irmãos, é interessante como um coração quebrantado sempre recebe mais do que o coração endurecido, não é? Se o seu coração já está quebrantado, irmãos, é importante você saber disso. Não é nosso papel no culto ficar te convencendo de nada. Essa é uma ação do Espírito, então é sobre a sua relação com o Espírito. Então, se você tiver fácil para Ele, será fácil que a palavra encontre um lugar no seu coração, amém? Pergunta para quem está do seu lado, você está fácil ou você está difícil? Você está facinho para Deus? Glória a Deus. Irmãos, nós tivemos um tempo tão gostoso aqui ontem na nossa macrocélula. Quem estava na macrocélula aqui, deixa eu ver. Que tempo gostoso, irmãos. Eu não via a hora passar, eu já estava com saudade de reunir com os irmãos. Recebemos assim direções de Deus, tanto mover, tanta cura, tanta palavra dele para as nossas vidas. Fomos tão abençoados. Toda vez que nós temos uma macrocélula, irmãos, nós estamos desafiando que você venha, tá bom? Você está convidado para participar. A mensagem, eu não sei se o culto todo, a macrocélula toda está no YouTube. Eu vi já que a mensagem está lá, então se você quiser depois ouvir, eu sei que você vai ser ministrado pelo Senhor também. Nessa noite eu quero compartilhar com vocês algo que surgiu enquanto eu orava, enquanto eu ministrava o Lucas e o Davi. Na sexta-feira o Senhor ainda confirmava essa palavra, de algumas coisas que eu ouvi. Ainda enquanto estávamos em Portugal, na semana passada, tivemos fora aí 2 semanas, porque estávamos lá ministrando naquela linda igreja em Portugal. Irmãos, que coisa linda que Deus está fazendo em Portugal. Vocês conhecem o pastor Alexandre, pastora Luciana? Vale a pena, pesquisa lá na internet, você vai encontrar Comunidade Cristã Ágape, lá em Portugal. São irmãos da Rede Zoe. Há um avivamento acontecendo ali. Há algo lindo de Deus acontecendo. Nós estávamos lá, eu e Sueli e os meninos, ministramos lá por uma semana, por mais de uma semana, e voltamos assim impactados, inspirados por tudo que Deus está fazendo ali, e assim motivados por tudo aquilo que Deus vai fazer naquela nação e naquele continente. E Deus está levantando pessoas no nosso meio, para ir para as nações, para servir na Europa. E eu sei, irmãos, que há algo de Deus com a gente, para aquela nação. Então prepara o seu coração, fica aberto, porque eu sei que Deus vai levar alguns de nós para a Europa, como já tem feito, como alguns que já estão aí, o Paulo e a Michelle estão ali, já estão assim prontinhos para esse desafio na Alemanha, e eu sei que Deus vai continuar fazendo isso, amém, irmãos? Só ouvi 2 amém, foi um de um alemão ali, e um do italiano ali, só 2 améns. Amém, irmãos? Vamos para as nações, amém? Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor. 1 de Reis, capítulo 18. Nós vamos compartilhar algo assim tão simples, mas eu entendo que é algo tão precioso de Deus para nós aqui. O tema dessa ministração é olha de novo. Repita comigo, olha de novo. Tá bom? Fala para quem está do seu lado, olha outra vez, irmão. Olha de novo. Olha de novo, eu vou explicar por que disso, mas 1 de Reis, capítulo 18. Eu já vou avisar os pais, nós teremos a Santa Ceia. Você está vendo que está tudo pronto para a nossa Santa Ceia. A nossa Santa Ceia vai acontecer logo depois da ministração da palavra. E vou avisar os pais que os seus filhos, os nossos filhos, eles virão para participar da Santa Ceia com a gente aqui, tá bom? Nós entendemos assim a necessidade de expor os nossos filhos também a esse ambiente de culto, que eles venham nos apelos, venham ver a gente chorar, cair, receber dons. Nós queremos isso. Então, ali no finalzinho, Suelen vai dar um toque ali para a Nacelle, não sei como é,
e aí os nossos filhos virão. Então pode ser que no final da ministração comece uma bagunça aí, você já está sabendo o que é nessa bagunça. Boa parte dela é por causa do Lucas e do Davi entrando, e você vai saber que são nossas crianças chegando aí para participar da mesa com a gente, tá bom? Então não estranhe aí você que não tem filho, é por isso que talvez aconteça uma baguncinha aí no final, mas está tudo em casa. Diz assim a palavra de Deus, 1 de Reis, capítulo 18, eu vou ler só um versículo, você sabe a história. O povo de Israel está há 3 anos e 6 meses sem chuva. De repente surge um maluco, um profeta que diz, vai e olha para o céu, porque vai ter chuva. E o menino que ele mandou ir lá, o moço, quando a Bíblia fala de moço, ela está falando de alguém jovem. E a tipologia aqui é sobre alguém imaturo. O imaturo nunca consegue perceber as coisas que Deus está fazendo. E ele diz para o moço, vai e olhe na direção do mar, esse é o fim da história. Verso 43, vá e olhe na direção do mar. Disse ao seu servo, ao seu moço. Ele foi e olhou, e ele respondeu, não há nada lá. E ele disse, 7 vezes Elias mandou, volte para ver, ou então olhe de novo. Volta lá e olha de novo. Esse é o fim da história aqui, você sabe o que acontece depois. Ele enxerga, na 7ª vez, uma nuvem pequena, mas ela tinha um formato especial. E ela parecia uma mão de um homem. E Elias disse, era isso que a gente precisava. Esse é o sinal. Esse é o sinal de que algo poderoso está para acontecer. Amém? Mateus capítulo 6, Jesus quando fala sobre os olhos, sobre olhar, ele diz assim, capítulo 6, no verso 22, ele diz dessa forma. Mateus capítulo 6, verso 22 até o 23 diz assim, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, será bom. E no 23 ele diz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Só até aqui. Se os seus olhos forem bons, o seu corpo será iluminado, haverá revelação, haverá uma bênção sobre o seu corpo por causa dos seus olhos. Mas se os seus olhos forem maus, se a sua maneira de ver for ruim, então tudo na sua vida será também ruim. É o que Jesus está dizendo aqui em outras palavras. Amém? Põe a mão no seu coração e ore comigo mais uma vez. Pai, fala conosco aqui. O Senhor é o Deus dessa casa, dessa igreja, da nossa vida. Nós não viemos aqui ouvir um pastor. Não é para isso. Para isso nós temos assim tantas outras oportunidades. Nós viemos aqui para ouvir o Senhor. É a tua voz que é como de um trovão. É a tua voz que é como do som de muitas águas. É a tua voz que despedaça o jugo, quebra a penha. É a tua voz que faz isso. Então nós queremos a tua voz estremecendo tudo dentro de nós, para que tudo aquilo que é abalável de fato venha ruir, para percebermos o que é inabalável e permanece também. Nos ajuda, Pai, nessa noite. Eu quero repreender a obra do inferno, aquele demônio enviado para roubar a semente. Nós repreendemos agora, declaramos liberdade para o Teu Espírito Santo se mover, falar conosco, trazer revelação, trazer algo pessoal para cada um aqui, de maneira especial, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nesses dias ali em Portugal, nós tivemos o privilégio, eu e Suelen tivemos o privilégio de conhecer uma pastora Roselém. Não sei quantos já ouviram falar dela. Ela é pastora de uma das maiores igrejas na Itália, e a partir daquela igreja em Milão, ela já plantou mais de 80 igrejas. Ela é uma pastora, ela é solteira, ela estava estudando para ser freira, quando ela teve um encontro com o Senhor, e a partir dali ela vai contar esse testemunho, se Deus quiser. Levante sua mão e fala assim comigo, se Deus quiser, ela estará aqui no Incendiários. É uma mulher incendiada, irmão, e eu espero muito que ela venha, já está quase certo dela estar aqui conosco no Incendiários. Vai ser algo marcante, você vai ver, profético também. E ela teve uma experiência dentro, então, ali, enquanto ela ainda se preparava, estudando para ser freira em Roma. Teve uma experiência, sai dali.
e Deus a leva, e ela diz, eu não vou me casar, eu decidi casar com avivamento, e de fato essa mulher tem trazido um avivamento, Deus tem usado ela para levantar um avivamento naquele continente e em outros continentes também, uma mulher de Deus mesmo. E ela estava falando para a gente ali, ela nos ministrou no primeiro dia da conferência, foi ela quem ministrou uma palavra tão poderosa, né, Sueli? Foi demais. E ela estava falando, irmãos, da experiência dela num continente tão materialista. Você imagina como é a Europa em relação à fé, é muito difícil mesmo, mas Deus tem dado graça. Mas ela falou, o fato é que nós fazemos parte de uma geração materialista, mas o continente europeu é assim, tudo é sobre o que eu tenho, sobre o que eu conquistei. E então ela está à frente, a igreja dela, a missão que ela lidera foi a primeira missão a chegar na Ucrânia, quando a guerra começou. Ela me disse que eles estão em todas as grandes missões do mundo. Ela estava contando de como foi na China, ser presa. Ela tomou um soco, ela estava contando para nós o tamanho que ficou o olho dela, sendo presa lá, porque estava pregando o evangelho, assim, alguém que Deus tem levantado. E ela estava dizendo, na Ucrânia, algo que chamou a atenção dela foi que, de repente, as igrejas elas estão lotando. Não sei se você sabe, mas há um movimento de Deus na Ucrânia agora, no meio da guerra. E as igrejas estão assim, cheias. E ela disse, há uma razão. Além das pessoas estarem com medo, além delas perceberem que não há sentido na vida, a não ser se conectar com Jesus, ela disse, por ser uma geração muito materialista, de repente, pessoas que tinham trabalhado a vida toda para construir uma casa, a vida toda para comprar um carro, e de repente, em um segundo, uma bomba explode, e não sobra nada daquilo que a pessoa gastou a sua vida inteira para conquistar. Ela disse que ela se encontrou com pessoas que tinham empresas assim que vieram de gerações em gerações, e aquela pessoa falando para ela, em um segundo eu era bilionário, e no outro segundo explodiu e acabou com tudo, e nós ficamos sem nada, e aquela pessoa está desesperada. Muitas pessoas não estão morrendo por causa da guerra, estão tirando a sua vida pelo que a guerra causou, porque tirou delas aquilo que elas trabalharam, investiram a vida toda para construir, considerando que aquilo era tudo na vida delas. E ela disse, essas pessoas estão acordando agora, a tempo, muitas delas, para perceber que elas estão investindo a sua vida em algo que não tem valor. Irmãos, e nessa noite eu quero falar um pouquinho com você sobre isso. Para onde você está olhando? Para onde nós estamos olhando? A Bíblia, irmãos, ela enfatiza isso. O nosso Deus é eterno, o nosso Deus é soberano, o nosso Deus permanece, Ele é de geração em geração, e Ele será Deus pelos séculos dos séculos. A Bíblia enfatiza a eternidade, o tamanho de Deus, que Ele é aquele que está antes, é aquele que estará no final, o alfa e o ômega. A Bíblia fala que Ele é aquele que era, aquele que é e aquele que há de ser. A Bíblia fala muito disso, para deixar claro a grandeza de Deus, a eternidade que está em Deus, e o tamanho da nossa finitude, para que a gente entenda que não vale a pena investir em coisas que são temporais. Não vale a pena gastar a nossa vida toda para coisas que ficarão nessa terra. Então você vai ver, de maneira recorrente na Bíblia, falar da grandeza e do Deus infinito que nós temos, mas também nós vamos encontrar de maneira recorrente na Bíblia, falando de toda limitação, de como a nossa vida é um sopro. Fala para quem está do seu lado, a nossa vida, ela é um sopro. É um sopro. Faz assim, É assim que a Bíblia fala que é a nossa vida. Veja só, eu vou ler alguns textos com você. Salmo 144, verso 4, a Bíblia diz, o homem é como um sopro, seus dias são como uma sombra passageira. Salmo 39, verso 5, destes aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Tiago capítulo 4, verso 14, a Bíblia diz, vocês nem sabem o que acontecerá amanhã.
que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Olha esse texto, Salmo 39, verso 4, olha esse texto. Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil eu sou. Isaías, capítulo 40, verso 6. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória, como a flor da erva, seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, e seca-se a erva e cai a sua flor. Mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente, permanece para sempre. Você consegue perceber aqui? A Bíblia vai enfatizar o quanto o nosso Deus é de geração em geração, e Ele vai continuar, o quanto o céu é maravilhoso, o quanto isso é poderoso, e como nós somos pequenos, e como nós somos finitos, um sopro. Há 8 meses eu estava aqui nesse púlpito testemunhando para vocês, dizendo, olha gente, nós estamos com minha família, nos esforçando para cuidar da minha avó. Eu estava aqui contando para vocês, dizendo, nós vamos levar ela, meus pais estão levando, nós estamos ajudando para poder ter a minha avó por perto. Há 8 meses eu contei isso para vocês. Semana passada, enquanto estávamos lá em Portugal, minha avó cai, ela tem um AVC e morre. E um sopro, e passou. É muito rápido. E às vezes, irmãos, nós estamos investindo toda a nossa vida, toda a nossa força, toda a nossa história em coisas que são passageiras. Fale para quem está do seu lado. Hoje, Deus quer te fazer olhar de novo. Salomão disse, eu corri atrás de tanta coisa e no final, parecia que eu estava indo atrás de vento. Moisés, depois de desperdiçar 40 anos da sua vida, Moisés declarou no Salmo 90, Senhor, me ensina a contar os meus dias. Me ensina, de maneira que eu encontre um coração sábio diante do Senhor. Moisés desperdiça 40 anos da sua vida para depois dizer, Senhor, eu não quero mais jogar tempo fora. Sexta-feira de manhã, antes de sair de casa, estava com a Sueli, os meninos vieram. É uma delícia, irmão. Se você é pai e não faz isso, você não sabe quanto você está perdendo. Sentou um numa perna, o outro na outra perna, a Suelen estava abraçado comigo e nós oramos juntos. E eu comecei a interceder por eles. Coloquei a mão sobre Suelen, coloquei a mão sobre o Davi, sobre o Lucas, mas quando eu comecei a orar pelos meninos, eu senti uma intercessão muito forte vindo em mim. Enquanto nós orávamos ali, uma declaração vinha assim forte na minha boca, eu sabia que era Deus gerando aquela intercessão e eu orava, Deus, ajuda que esses meninos não percam tempo, que eles não desperdicem tempo. Eu usei uma linguagem para falar para eles, enquanto eu orava, para que eles entendessem o que eu estava orando, e eu dizia, ajuda eles a não perder tempo com birra, brigando um com o outro, discutindo aqui em casa. Mas no meu coração eu dizia que eles aprendam a remir o tempo, que eles aprendam a escolher o que é certo para investir, que eles aprendam o que é eterno e invistam a sua vida nisso. Então eu saí de casa e vim para a igreja, e quando eu cheguei na igreja, essa intercessão, ela aumentou, mas agora era sobre você e sobre mim. E eu então aqui na intercessão, uma hora acho que o Piscite, o Jones entraram, eu falei, nós vamos orar, e eu orei com eles, exatamente essa oração. Deus nos ajuda a não jogar o nosso tempo fora, nos ajuda a olhar para as coisas certas, nos ajuda a investir naquilo que de fato tem valor para o Senhor, porque a vida é como um sopro, e eu não quero investir a minha vida em coisas que serão tão passageiras quanto a minha própria vida. Esse é o tema dessa mensagem. Olha de novo. A proposta, irmãos, que eu quero lançar para os irmãos aqui hoje é a de olhar para as mesmas coisas com outros olhos, a de olhar para as mesmas pessoas, situações, circunstâncias com outro olhar, mas a mesma coisa. Olhar de novo, irmãos, na Bíblia tem esse significado. Escolher uma nova perspectiva, escolher um novo ângulo, mas olhar diferente para coisas que Deus já colocou sobre nós, é sobre viver diferente, por causa de uma visão diferente. Eu quero te desafiar a fazer isso aqui hoje. Jesus afirmou, se os seus olhos forem bons, então tudo na sua vida vai ser diferente.
Jesus disse: se os seus olhos forem luz, então o seu corpo será iluminado. Algumas vezes nós não percebemos, irmãos, que estamos reclamando da nossa vida, quando na verdade nós temos um problema de olhar, de visão. Jesus disse: é só você mudar o modo de olhar, é só você mudar para onde você olha, é só você mudar a forma que você olha, e você vai ver tudo, o seu corpo, toda a sua história, o seu legado será bom, porque os seus olhos são bons. Mas a Bíblia também diz, é Jesus quem está dizendo, que se os seus olhos forem maus, então toda a sua vida e toda a sua história também será. É o que a Bíblia está dizendo. Então eu quero te fazer uma pergunta aqui. O que para você são olhos bons? Pergunte para quem está do seu lado: o que são bons olhos? O que, na sua opinião, porque a Bíblia diz que se seus olhos forem bons, então todo o seu corpo será bom. Então, o que são olhos bons, na sua opinião? Ter olhos bons, em primeiro lugar, é olhar para Deus. Ok, isso é óbvio. Como é que eu sei se os meus olhos são bons? Em primeiro lugar, é porque nós estamos falando de alguém que está olhando para Deus. Mas, além disso, mais do que isso, na minha opinião, ter bons olhos tem a ver com olhar com os olhos de Deus. Não só olhar para Deus, mas olhar como Deus olha. Olhar na perspectiva de Deus. Olhar na perspectiva da eternidade, olhar na perspectiva do eterno, olhar na perspectiva do céu. Para mim, olhos bons não tem a ver só com alguém que diz: eu vejo Deus lá. Isso é muito bom. Mas para mim, olhos bons tem a ver com alguém que está dizendo: eu estou vendo aquilo que Deus está vendo. Eu estou olhando e valorizando as coisas que Deus valoriza. Aquilo que no céu tem valor. É para isso que eu tenho olhado, porque os meus olhos são bons. Eles são olhos como os do meu Senhor. Quantas vezes, irmãos, eu tenho orado isso, Senhor, me ajuda a ver como o Senhor vê. Eu quero ver, porque eu sei que se eu ver como o Senhor vê, eu vou falar o que o Senhor quer que eu fale. Eu vou agir do jeito que o Senhor quer que eu haja. Eu vou investir em coisas que o Senhor quer que eu invista, se os seus olhos forem bons. O que são olhos bons? Olhos que vêm da maneira que Deus enxerga. Pergunta para quem está do seu lado: o que é que você está vendo? Para onde você está olhando? Como você vê? É interessante, irmãos, também como isso na Bíblia é recorrente. Muitas vezes você vai encontrar na Bíblia o próprio Deus, Jesus, fazendo essa pergunta na Bíblia: o que é que você vê? Deus então fala com Jeremias. Você se lembra da história? Ele fala assim: Jeremias, o que você vê, Jeremias? O que você está vendo? Aí Jeremias fala: eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus fala o que para ele? Viste muito bem. Eu só estava checando se você estava vendo o que eu estou vendo. O que você viu, Jeremias? Vi uma vara de amendoeira. Deus está dizendo: muito bom. Ele aplaude Jeremias e ele diz: é isso que eu quero que você olhe. Porque enquanto Jeremias está respondendo isso para Deus, há um caos instalado na geração de Jeremias. Até rimou. Há um caos instalado naquela geração e Deus está perguntando: Jeremias, o que você vê? Você está vendo o que eu estou vendo? E Jeremias fala: sim, eu vejo uma vara de amendoeira. Quando Jesus, em Marcos, no capítulo 8, quando Jesus cura aquele cego, Marcos 8, ele fala assim: e aí, o que você está vendo? E aquele cego diz: eu vejo homens como árvores. E Jesus fala: então eu vou orar de novo. Porque eu não quero que você veja homens como árvores, eu não quero que você veja gente como coisa, eu quero que você veja como eu vejo. E ele ora de novo, e ele passa a enxergar corretamente. Mas há uma pergunta de Deus, de Jesus aqui para o seu povo: o que você vê? O que você está vendo? Amanhã, segunda-feira, você vai levantar e vai sair olhando para quê? Essa é a grande pergunta. Que é fácil olhar para as coisas eternas aqui dentro da igreja. Mas a pergunta é amanhã, quando você começar o seu dia, qual tem sido o seu olhar diário? Para onde você tem olhado? A Bíblia fala que houve um tempo, em Números capítulo 21, a Bíblia conta essa história, houve um tempo em que as pessoas estavam sendo atacadas por serpentes, por víboras, e era uma praga que havia. Então Deus fala assim para aquele povo, fala para Moisés: Moisés, levante uma serpente de bronze, e todo aquele que for picado, mordido por essa serpente, ao olhar para a serpente de bronze, será sarado. O que Deus estava dizendo
para Moisés era o seguinte: não é mais importante quem te ataca do que para onde você olha. Mais importante do que as pancadas que você tem levado durante o seu dia é o lugar para onde você tem olhado. Você consegue entender? Davi está dentro de uma caverna e ele diz: aqui nessa caverna eu te louvarei em todo o tempo. Salmo 34. Os meus lábios estão sempre cheios de louvores ao seu nome. Mas o Salmo 34, Davi está dentro de uma caverna e ele não está levando em consideração a caverna, porque ele diz: os que olham para o Senhor estão radiantes de alegria. Você percebe? Então tem a ver com o lugar para onde eu olho, tem a ver com a minha visão, se eu estou vendo da maneira que Deus quer que eu veja. Olha esse texto que maravilhoso. Hebreus capítulo 11, verso 27. A Bíblia diz assim: pela fé saiu do Egito, está falando de Moisés, pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Repita comigo: Moisés, ele via aquele que é invisível. É até estranho, ele via o invisível. A Bíblia está dizendo: Moisés, em todo o tempo, atacado por Faraó, sendo atacado de todas as formas, ele não levou em conta as serpentes que o picavam. Ele resolveu olhar para o Senhor, resolveu olhar para o invisível. A Bíblia diz: e por causa disso, ele continuou. Esse é o ponto, irmãos. Muitos de nós paramos exatamente porque estamos olhando para coisas erradas. Paramos porque deixamos de olhar com olhos bons, deixamos de olhar com olhos do céu, deixamos de olhar com os olhos do Senhor. E esse é o nosso desafio. Eu quero te desafiar hoje aqui, irmãos, como igreja, juntos. Eu creio que esse é um tempo de olhar de novo. Esse é um tempo de lançarmos um novo olhar para as mesmas coisas, para coisas que nós já vimos. Aconteceu uma coisa engraçada. No avião, em um momento, eu não sei nem onde a gente estava, porque entra em ônibus, entra em aeroporto, pega avião, e com aqueles meninos correndo. E uma hora eu falei assim para a Suelen: olha o que eu vou fazer. E o Lucas estava do meu lado, meio sonolento, e eu falei: Lucas, você sabe onde você está? Aí ele falou: São Paulo? Aí eu falei: não. Onde você está, Lucas? Aí ele falou: Portugal? Eu falei: não, também. Ele falou: então onde que eu estou? E acho que aquela hora que a gente estava, não me lembro, na Espanha, saindo da Espanha. E aí eu falei para ele, e eu falei assim para a Suelen também fez algumas perguntas para ele. E eu falei: e você não está preocupado, Lucas? Daí ele abraçou o meu braço assim, me beijou e falou assim: não, papai, eu não estou preocupado. Nós estamos juntos. Então, para o Lucas, não importava o lugar onde nós estávamos, não importava para ele se ele estava sabendo onde ele estava ou não, o importante para ele era não perder de vista o pai dele. Então entenda isso, irmãos, o nosso grande desespero nessa vida não se dá pelas crises, as dificuldades, as serpentes, as cavernas, não. O nosso grande desespero sempre acontecerá quando não soubermos para onde o nosso pai está indo. É sobre lançar um olhar nele e não tirar mais. É sobre olhar com os olhos dele. Você está entendendo? Um dia, irmãos, Jesus se encontra com dois caminhantes. Você conhece a história, Lucas 24, ele se encontra com dois caminhantes de Emaús. Aqueles caras tinham andado com Jesus. Aquelas pessoas tinham caminhado com ele. E não é que eles estão cegos. Eu quero que você entenda isso. Não é sobre alguém que está cego, é sobre alguém que está com um olhar viciado. Leonard Ravenhill, acho que é assim que fala, ele diz que nós fazemos parte de uma geração entorpecida. Então ele diz: não é uma geração morta e não é uma geração cega, é uma geração entorpecida, que vê a coisa de maneira distorcida. Então veja só. Aqueles homens andaram com Jesus, conheceram Jesus, ouviram tudo que Jesus falou, e agora a Bíblia diz que os seus olhos não conseguem enxergar corretamente, a ponto de que, quando Jesus chega ao lado deles, eles não reconhecem Jesus. Um olhar viciado, entorpecido,
ele não consegue enxergar Deus e nem as coisas de Deus. Ele não consegue reconhecê-lo. Esse é o grande problema, porque ele reconhece o diabo, ele reconhece o inimigo, ele reconhece o problema, ele reconhece tudo, menos Deus. Aí Jesus fala para eles, daí, o que está acontecendo? E ele fala assim, eles brigam com Jesus. Acaso o Senhor é o único em Israel que não sabe o que está acontecendo? Você não está sabendo o que está acontecendo? E eles contam toda a história do próprio Jesus para Jesus sem saber que era ele. Você já tentou converter Jesus alguma vez? Ô Jesus, você não está vendo o que está acontecendo comigo? Você não faz nada. Nós temos um olhar entorpecido, olhos distorcidos, uma visão como a de Lia, olhos bastos, olhos ruins. Nunca é assim com alguém apaixonado. Com Raquel não era assim, com Lia era. Eles estão entorpecidos, irmãos, a ponto de não reconhecer Jesus. Eles não conseguem perceber. A Bíblia diz que Jesus parte o pão, e é isso que nós vamos fazer aqui hoje. Jesus parte o pão, e no partir do pão, os olhos deles se abrem, eles reconhecem Jesus, e só nessa hora eles conseguem perceber Jesus. Mas até ali, irmãos, sabe o que aconteceu com esses caras? Eu quero enfatizar isso aqui com você. Quando eles falam com Jesus, eles falam assim, sabe o que aconteceu, Jesus? Eles não estão sabendo que eles estão falando com Jesus. Sabe o que aconteceu? Houve um homem chamado Jesus, ele veio, e nós tínhamos certeza que ele era o libertador de Israel. Então ele morreu e até agora não ressuscitou. E nós investimos nossa vida tudo nisso. E agora estamos aqui lascados, está todo mundo tirando sarro da gente. Sabe por que esses homens estão assim? Porque eles estão vivendo a partir da última informação que eles receberam. Eles não estão vivendo a partir da informação verdadeira. Eles estão vivendo a partir da última informação que eles receberam. Qual foi a última informação que eles receberam? Jesus morreu. Se eles tivessem parado e olhado de novo, eles tinham recebido uma nova informação. Eu conversei essa semana com uma pessoa que estava para fazer uma cirurgia e nós estávamos orando com ela. Então, antes de fazer a cirurgia, essa pessoa entendeu no coração, nós oramos juntos com ele sobre isso e falou, eu vou pedir um novo exame. E o médico disse, você já tem um diagnóstico? Ele falou, essa é a última informação. Essa não é a informação verdadeira. E ele pede um novo exame, o médico fala, eu não sei o que te dizer, mas vai embora, nós não vamos te operar. Nós temos que ter o cuidado, porque às vezes estamos caminhando entorpecidos por causa de uma última informação. Porque anos atrás, casamento foi ruim para mim, então agora eu estou andando, Jesus está do meu lado dizendo, eu tenho outro casamento para você, eu tenho algo novo para você. Mas a pessoa olha e fala, o senhor não sabe? Casamento é difícil, homem é complicado, mulher é complicada, e ele fica com a última informação e não com a informação verdadeira. É por isso que eu quero te chamar hoje aqui, junto comigo, a olhar de novo, para a mesma coisa, olhar de novo. Vamos lá, vamos trabalhar no seu ministério. O senhor não sabe como é que é esse negócio, a gente trabalha, ninguém reconhece, é uma luta. Esse é o último olhar que você teve. Vamos lá, eu tenho algo poderoso para você, aqueles projetos que eu coloquei no seu coração, as nações, as vidas. Ah, Senhor, isso aí não dá certo, não. Os caminhantes de Emaús, eles têm um olhar viciado por conta da frustração anterior. As nossas frustrações podem nos entorpecer, assim como as nossas vitórias podem nos entorpecer. Temos que ter esse cuidado. Leonardo de Ravenil, ele diz, a geração de hoje não consegue enxergar apenas uma coisa, as coisas a partir da ótica do céu. A gente vê de todas as maneiras, menos a partir da ótica do céu. Isso é um problema. Por isso eu quero te convidar a lançar um novo olhar hoje. Você se lembra de João capítulo 4, quando Jesus se encontra com aquela mulher samaritana? Ele conversa com aquela mulher, seus discípulos foram para a cidade para comprar comida. Seus discípulos estão olhando tudo de modo natural. Eles compram comida, eles vão para a cidade, quando eles voltam e encontram Jesus conversando com uma samaritana prostituta, eles ficam revoltados. E eles olham para Jesus fazendo aquilo, falam, Jesus, aqui está a sua comida. Ele fala, minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus estava falando de um outro ponto de vista, a partir de um outro ângulo. E eles falam, será que alguém trouxe comida para eles? Tudo que os discípulos sabem é olhar por um ângulo natural.
Será que alguém trouxe comida? Essa mulher é uma praga, essa mulher, ele não sabe quem ela é samaritana, ela é prostituta. E Jesus está vendo por um outro ângulo. Jesus está vendo pela ótica do céu. Jesus está vendo de outra maneira. A palavra de Jesus para os discípulos é assim, João capítulo 4, verso 35. Ele diz assim: não dizei vós que ainda há 4 meses até a ceifa. Há uma outra tradução que diz assim: vocês ouviram o que foi dito. Jesus está dizendo, vocês ouviram o que está sendo falado nessa geração. E ele diz, eu porém digo. Ele está dizendo, eu vou dizer algo totalmente diferente daquilo que você está acostumado, daquilo que você viu, daquilo que você ouviu, mas ouça o que eu tenho para te dizer. E Jesus fala, eleva os seus olhos, olha diferente. Olha diferente, porque você está olhando a partir da informação que você recebeu desse mundo. E a informação desse mundo é que você não vai dar certo, que essas pessoas não vão dar certo. A informação que você recebeu é que está acabado, é o fim, casamento não presta, filho não é bom, que tudo, ministério, igreja, ninguém presta, tudo é ruim. Jesus está dizendo, eu porém vos digo, pega os seus olhos, olha a partir do céu. Os campos estão brancos, há algo maravilhoso acontecendo, e tudo que vocês pensam é comida. Parece algumas pessoas que eu conheço, só pensam em comida. Meu Deus do céu, Jesus está falando com aqueles homens, dizendo, eleva o nível da sua visão, porque então você elevará o nível da sua audição, porque a sua visão define a sua missão. A maneira como vemos muda, a maneira como nos posicionamos, como agimos, é maravilhoso. Nós podemos andar próximo de Jesus, como aqueles caminhantes de Emaús, sem identificar que é Ele, sem perceber que estamos jogando a nossa vida fora, entorpecidos. É um perigo. Em Israel, ninguém via chuva por 3 anos e 6 meses. E esse é o texto-chave aqui, e o texto base dessa ministração. Por 3 anos e 6 meses, ninguém viu chuva. A nação, ela está clamando por um movimento do céu, a chuva, eles querem chuva. Há uma nação cheia de expectativa, eles querem uma mudança, literalmente eles esperam algo do céu. Mas o que acontece, irmãos, é que por 3 anos e 6 meses, aquelas pessoas olharam para o céu e eles não viram nada. Por 3 anos, imagine, irmãos, uma seca de 2 meses, já é terrível. Uma seca de 6 meses é horrorosa. Imagine o que é não ter chuva por 3 anos. As pessoas cansaram de olhar para o céu. Elas cansaram de olhar de novo e não enxergar nada. Não ver nenhuma saída. Mas um dia um profeta libera uma palavra, e hoje eu quero liberar essa palavra para você também, em nome de Jesus. Aquilo que você olhou e não viu o resultado, não viu o sinal, aquilo que você olhou por tempos e tempos e não viu mudança, em nome de Jesus eu quero profetizar. Há uma mão vindo no céu na sua direção. Amém, irmãos? E aquele povo está cansado. Um dia Elias fala para aquele moço, ele diz assim, olha, vai vir chuva, agora sobe, e olha, e ele volta, irmãos, ele está viciado, ele olha, o olhar dele não é um olhar limpo, e ele volta e diz, não tem nada, e não é que não tem nada agora, faz 3 anos que a gente está olhando para o céu, faz 3 anos e 6 meses que quem planta olha para o céu e fala, não vai dar nada. Faz 3 anos e 6 meses que a gente olha para esse casamento e nada. Eu olho para esse ministério e nada. Eu olho para a minha vida e nada. Eu olho para a minha saúde e nada muda. Eu olho para a minha célula e são as mesmas coisas. Faz 3 anos que eu olho para as promessas de Deus na minha vida e nada muda. Nada mudou nas minhas emoções. Agora está dizendo o quê? Que por causa de um culto, de uma palavra, eu vou olhar para o céu e algo vai acontecer? Sim, é isso que eu estou dizendo. É isso, exatamente isso que eu estou dizendo. Hoje pode ser o dia que uma mão no céu surge, exatamente para liberar uma chuva abundante sobre sua vida, sobre as nossas vidas. Olha de novo. Eu quero te convidar hoje a olhar de novo e olhar direito. Elias fala para aquele moço, olha, faz o seguinte, quando você subir, não olha para onde você está acostumado a olhar. Faz o seguinte, olha para a banda do mar, olha para o lado certo. É importante, irmãos, a gente entender. Não é só sobre olhar, é sobre olhar direito. Não é só sobre olhar, é sobre olhar para o lugar certo, para o lado certo. Você se lembra que Jesus falou para os seus discípulos, vai e joga a rede do lado direito? Você se lembra? É ali que é para você jogar.
Porque, irmão, você acha que não tinha peixe do lado esquerdo? Tinha ou não? Porque eles pegaram tanto peixe que eu acho assim, tinha peixe, era por todo lado mesmo. Aí Jesus está dizendo, obedece de maneira fiel aquilo que eu estou te orientando. Existem coisas que são legítimas e você vem olhando, não há nada de mal. Mas eu quero te pedir, para de olhar para elas e olha para cá agora. Mas pastor, tem algum problema eu ficar olhando essas coisas? Não, não estamos falando de coisas pecaminosas. Nós estamos partindo do princípio que você nem quer olhar coisas pecaminosas. Em nome de Jesus. Nós estamos falando de coisas legítimas que eu vou deixar de olhar para poder ter o foco naquilo que Deus quer me mostrar. Há coisas que o Senhor está querendo nos mostrar e por coisas legítimas, porque trabalho é legítimo, sim ou não? Rede social, não há um problema nisso. Lazer, não há um problema nisso, mas às vezes Deus vai pedir, para de focar nisso e foca no que eu tenho para você. Algo maior, olhe para a direita, olhe, mas olhe agora para o lado do mar, eu tenho alguma coisa para você. Depois ele diz, você não vai só olhar, eu quero que você insista em olhar, que é diferente. Porque às vezes, irmãos, hoje ao olhar você não vai ver muita coisa diferente, mas eu garanto que em algum momento vai aparecer. Em algum momento isso vai mudar, mas a Bíblia nos diz que ele teve que insistir e só na 7ª vez foi que apareceu alguma coisa lá. Eu gosto de pensar, irmãos, que a Bíblia disse que o que apareceu por conta da insistência, por conta dele olhar direito, porque havia uma palavra liberada, o que apareceu foi uma nuvem do tamanho da mão de um homem. É muito legal isso. Levanta a sua mão assim. Dá uma olhada, irmãos, uma nuvem desse tamanho lá no céu, significa alguma coisa para você? Você fala, irmão, tem 3 anos que não chove. Agora eu olhei, há uma nuvenzinha desse tamanho aqui. Ah, me desculpa, mas esse pequeno sinal não quer dizer nada. Nós desprezamos sinais. Guarde o que eu estou dizendo. Deus sempre se move com sinais. Deus é um Deus simbólico. Ele gosta de simbologia. Nós vamos hoje participar da Santa Ceia, que é uma simbologia. Nós carregamos símbolos. Deus é um Deus assim. Agora, o interessante é que ele mostrou uma nuvem do tamanho da mão de um homem como sinal de algo grande que ele faria. Às vezes Deus envia pequenos sinais na sua vida para marcar a sua história, para depois ele fazer coisas grandes que ele prometeu que ele faria. Eu já vi isso acontecer centenas de vezes. Nós estávamos lá em Portugal e um casal de pastores portugueses, eles vieram dizer assim para nós: Deus nos mandou entregar para você algo simbólico. E há anos Deus vem falando com a gente sobre aquele continente. Então eles vieram, irmãos, em prantos, chorando, entregar para nós uma caixinha, e dentro daquela caixinha tinha uma chave, e eles disseram, como portugueses, como pastores de Portugal, nós queremos entregar a vocês as chaves dessa nação. Irmãos, pode ser que para você não seja nada. Para mim, era uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem, mas é o sinal de que há uma abundante chuva vindo para aquela nação, e nós fazemos parte disso, para quem crê, é só para quem crê, não precisa ser para todo mundo. Mas eu creio. Existem pequenos sinais que Deus está liberando para a nossa vida. Há alguns anos eu compartilhei uma palavra aqui com vocês, não sei se você vai se lembrar. Essa é uma mensagem que está escrita em um livro. Eu não vou lembrar o nome do livro agora, mas o autor se chama Jensen Franklin. E eu compartilhei aqui com vocês uma mensagem que dizia a 7ª mão. Quem se lembra? Alguém vai se lembrar? A 7ª mão. Olha só que interessante. Quando Deus foi orientar o povo a construir o altar, ele disse, o altar terá a dimensão de um côvado. Não só de um côvado, mas um côvado mais uma mão. Diga comigo, um côvado e mais uma mão. Por que que Deus falou isso para aquele povo? Olha só que interessante. Um côvado era a medida de um braço de um homem. Faz assim com o seu braço. A medida de um braço de um homem adulto era o que eles chamavam de um côvado. Então Deus disse, você vai fazer um altar, e esse altar terá a dimensão de um braço de um homem, mais uma mão. O que ele está dizendo é, não será construído um altar para mim, no braço de um homem, vai faltar uma mão. Agora olha que legal. Você sabia que
Se o seu corpo for simétrico, então é possível que você tenha do seu antebraço até o último dedo da sua mão 6 mãos. Quer medir? Faz o teste aí. Pega a sua mão assim, dessa forma, e mede o seu antebraço, e você vai contar 1, 2, 3, até o final, e você, faz assim, estica os dedos. Se o seu corpo for simétrico, então você vai ter 6 mãos até o finalzinho. Aí tem um monte de gente descobrindo que tem problema. Conseguiu? Fez a conta? O meu dá certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É uma mão assim. Então Deus fala para aquele povo: eu quero, olha só que interessante, isso está escrito em Ezequiel. Ele diz assim: eu quero que vocês façam um altar para mim, o altar onde eu vou me mover, o altar onde eu vou me manifestar. E ele diz, na tradução original, ele diz: eu quero um altar com 7 mãos. O que ele está dizendo? O seu braço tem 6, mas há algo que eu vou fazer por você, algo que você não pode fazer, e é por isso que há uma nuvem do tamanho da mão de um homem vindo na sua direção, porque coisas que você não pode fazer sozinho, pois a mão de Deus não está encolhida que não possa nos abençoar, coisas que nós não podemos fazer sozinho, do céu está vindo um sinal dizendo: eu vou fazer na sua vida. Mas você vai ter que olhar de novo, você vai ter que olhar diferente, você vai ter que olhar para um outro ângulo. Hoje, irmãos, eu quero te desafiar. Olha de novo para coisas que você desistiu, para coisas que você abandonou, para coisas que Satanás disse para você: acabou. Eu quero te convidar a olhar de novo para pessoas que você resolveu bloquear no Instagram. Bloqueei no Face. Não quero mais na minha vida. Olha de novo, porque talvez você tenha que conviver com esse irmão no céu. E aí? Eu quero te convidar a olhar de novo para o seu pai. Eu quero te convidar a olhar de novo para o seu pai. Olha para quem está do seu lado e fala assim: eu quero te convidar a olhar de novo para o seu pai. Não importa se está morto, se está vivo, tá bom? Eu quero te convidar a olhar de novo para as suas memórias com o seu pai, para as marcas que ele deixou. Olha de novo para a sua família, olha de novo para os seus filhos, olha de novo para o seu casamento. Eu quero te convidar a olhar de novo. Há uma mão vindo do céu, e essa é a mão de Deus querendo liberar sobre nós coisas maravilhosas, irmãos. Há um texto em Jeremias, eu já estou terminando, tá bom? Há um texto em Jeremias, capítulo 23. Jeremias, capítulo 23, verso 24, diz assim: sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se alguém em esconderijos de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Agora, olha o verso 23, por favor. Sou eu apenas Deus de perto, diz, e não também de longe? Diga assim comigo: Deus de perto, Deus de longe. Eu quero que você entenda, para a gente poder terminar aqui, uma visão perfeita é uma visão boa de perto e de longe. Quem aqui tem algum problema assim na visão, que é ruim de perto ou é ruim de longe? Levanta a mão. Como que é? Quem tem problema para ver de perto, como é que fala? Astigmatismo. E quem tem problema para ver de longe? Miopia. E quem tem problema nos dois? Cego. Problemático. Cheio de problema. Mas você sabe que uma visão perfeita é uma visão boa perto e longe. Ok? Interessante, irmãos, é que a Bíblia diz que Deus, Ele é um Deus de perto e Ele é um Deus de longe. Ele é o Deus do micro e Ele é o Deus do macro. Diga comigo: Ele é o Deus do micro, Ele é o Deus do macro. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus agora está olhando para você diretamente. Ele é o Deus do micro. Ele está olhando para você, Ele sabe quantas células há no seu corpo, Ele sabe quantos cabelos há na sua cabeça, e alguns ficou fácil. Mas Ele sabe tudo sobre você. Ele sabe o seu sentimento enquanto eu falo isso. Ele sabe o seu pensamento. Ele é o Deus do micro. Diga comigo: Deus, Ele me conhece. Irmãos, Ele conhece em detalhes. Agora a Bíblia diz que Ele também é o Deus do longe.
A Bíblia diz que ao mesmo tempo em que Ele conhece seu coração, suas células, suas moléculas, a coisa mais íntima sua, ao mesmo tempo Ele está também regendo todo o universo, dando nome às estrelas. Ele é o Deus do micro, Ele é o Deus do macro. Como é que a nossa visão ela fica deturpada? Porque muitos de nós, como cristãos, aprendemos a olhar as coisas apenas no micro ou apenas no macro. Olhamos apenas as coisas de modo focado, ou então olhamos apenas a coisa de modo espalhado. Quando Deus diz, Ele é um Deus do micro e do macro, Ele está dizendo, se você quiser enxergar como eu enxergo, lembra que olhos bons são olhos como o de Deus, amém? Olhar como Ele olha, o que Ele está dizendo para nós é, se você quiser olhar como eu olho, então você vai ter que aprender a olhar de perto e você vai ter que aprender a olhar de longe. É muito importante, existem pessoas, irmãos, que eles não conseguem olhar o macro. Não conseguem entender que o mundo não gira em torno dela. Que não é sobre a sua dor, não é sobre o seu problema, é também. Então quando eu tenho uma dor, irmãos, eu tenho a tentação de olhar para isso e dizer, o mundo gira em torno disso. Agora há um outro lado, de pessoas que também conhecem um Deus muito alheio a elas, que diz, não, Deus nem se importa com nada que eu sinto. Deus está muito mais preocupado, eu já vi gente falando isso, eu nem peço para Deus, porque Deus está muito mais preocupado com o universo, com a guerra, com as coisas que estão acontecendo. Eu falo, não, Ele é interessado nas duas coisas. Eu acho engraçado, Suelen ora para pedir vaga para estacionar. E às vezes eu brinco com ela, Deus está lá, olhando para o povo lá na Ucrânia, morrendo, tem que arrumar uma vaga para você. E Ele arruma, porque Ele é o Deus do micro, Ele é o Deus do macro. Se nós não conseguirmos olhar para Deus e olhar para as coisas do universo, dessa maneira nós teremos uma visão corrompida. Eu preciso olhar e pensar, Deus está agora ministrando meu coração, fazendo algo em mim, trabalhando comigo, mas há algo maior que Deus está fazendo, e eu sou parte disso, que é maior também. Amém? Essa é a visão perfeita. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Por favor, fale para quem está do seu lado. Olhe como Deus olha. Se os seus olhos forem bons, então todo o seu corpo será bom. Amém? Não perca o seu tempo, invista naquilo que de fato vale a pena. Amém, irmãos? Você está comigo nisso? A Santa Ceia, irmãos, é exatamente o processo que nós lemos aqui, falamos aqui, de quando Deus, então, toca aquelas pessoas lá, os caminhantes de Emaús, e abre os olhos deles. Suelen vai cantar um pouquinho para a gente, é isso? Você pode ficar de pé para parecer que está acabando? As crianças estão chegando, estão ouvindo. Esse é o som de uma abundante chuva. Os pezinhos deles vindo aí. Irmãos, eu quero terminar essa ministração. Essa noite eu vim aqui com uma missão bem objetiva. Te convidar a olhar de novo. Como aquele moço que olhou de novo e enxergou coisas novas, hoje eu quero te convidar a olhar de novo. Olhar de novo para a sua história, para a sua vida e enxergar aquilo que Deus está fazendo, ainda que você não percebesse. Eu quero ler um último texto, e aí nós vamos orar e vamos participar da Santa Ceia. Mas olha só, esse texto foi muito importante para mim. Juízes capítulo 20, pode projetar para nós, por favor? Juízes 20. Eu vou ler o verso 15 e o verso 16. Essa pastora Roselém que eu falei para vocês, ela compartilhou algo sobre esse texto que mexeu comigo. Eu nunca tinha ouvido. Diz assim, Juízes capítulo 20, versos 15 e 16. E contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim das cidades, 26.000 homens,
que arrancavam a espada, afora os moradores de Gibeá, de que se contaram 700 homens escolhidos. Diga comigo, 700 homens escolhidos. Agora, esses 700 homens, eles tinham uma marca especial. Entre todo o povo, havia 700 homens escolhidos, canhotos, dos quais todos atiravam com uma funda, uma pedra e um fio de cabelo, e não erravam. Esse texto fala, irmãos, para nós que haviam 700 homens canhotos que podiam arremessar uma pedra num fio de cabelo, e eles não erravam, eles acertavam. Eram homens habilidosos. Você sabe que apenas 9% da população do mundo é canhota? Você sabe disso? Eu sou canhoto. Tem algum canhoto aqui? Deixa eu ver. De mão, né? De pé não vale. De mão, deixa eu ver quem são os canhotos. Tem lá atrás alguns. Nós somos diferenciados, viu, pessoal? Somos diferenciados. Chega, criançada. Vocês podem ir com seus pais, tá bom? Os pais podem pegar aí seus filhos. Cata só o seu. Eu vou esperar as crianças chegarem com vocês para eu continuar. Cata só os seus, que alguém puder pegar o meu, pega também. A criançada está chegando, que coisa boa. Obrigado, viu? Pessoal dos Oi Kids, vocês são demais. Vamos aplaudir os irmãos dos Oi Kids, pode ser? Vocês são demais, obrigado. Muito obrigado, viu? Que povo bom. Tudo bem? Estão chegando? Tá faltando 2 aí, tem certeza. Ah, tá aí? Eles estão ali, ó. Tá certo. Olha aqui para mim mais um pouquinho. É bem rapidinho que eu vou falar para a gente poder orar. Então, entenda esse versículo, entenda esse texto aqui comigo, por favor. Olha aqui para mim. Haviam 700 homens canhotos, mas você percebe que é uma proporção muito grande. Não é possível ter 700 canhotos naquele exército, era muita gente. Se apenas 9%, você está vendo aqui, ó, uma igreja com tanta gente assim, nós estamos falando de uns 4, 5 canhotos só. Aí, ó. Mas o que essa pastora Roselém, ela falou, ela dizia que ela foi ler em alguns comentários e pesquisar, e ela descobriu que essas pessoas de fato não eram canhotas. O que acontecia é que na guerra, aquelas pessoas que perdiam o braço direito, elas ficavam impedidas de ir para a guerra. Elas ficavam impedidas de voltar a exercer a função delas ali no exército. E então elas eram dispensadas, elas ficavam de lado, elas eram dispensadas. Mas então existe um comentarista que diz que nessa geração de Benjamim, 700 se levantaram e disseram: nós não vamos ficar de fora por causa de uma dor. Nós vamos treinar a mão esquerda. E nós vamos olhar de novo para a nossa história, que alguém disse que estava acabado, porque nós perdemos a mão direita. E nós vamos olhar de novo para a nossa história. E nós vamos trabalhar para o nosso Deus, apesar das nossas dores. Nós vamos olhar de novo. E quando nós lançarmos a pedra contra o nosso inimigo, até num fio de cabelo nós não vamos errar. Sabe, irmãos, o que essa história fala para nós? Essa história fala de 700 homens que disseram: nós vamos olhar de novo, nós não vamos parar aqui. Essa história fala para nós de gente que aprendeu a treinar a sua dor e dizer: eu vou colocar a minha vida a serviço do Senhor. Não importa o que eu tenha passado, não importa o que eu tenha vivido, hoje eu quero te dizer: olha de novo. Pastor, mas Satanás arrancou algo valiosíssimo de mim. Eu perdi algo precioso. Talvez você tenha perdido a mão direita.
Talvez você tenha perdido algo tão valioso assim. O Senhor está dizendo, faz o seguinte, olha de novo. Eu vou treinar a sua mão esquerda agora. E você será alguém poderoso no meu exército novamente. Amém? Você foi machucado, você foi ferido. Arrancaram coisas preciosas de você. Dá vontade de parar, dá vontade de desistir, dá vontade de não fazer nada mais. O Senhor está dizendo, olha de novo, e hoje eu vou te levantar de um jeito diferente. Amém? Feche os seus olhos. Vamos orar? Feche os seus olhos. Eu quero que você olhe de novo agora. De olhos fechados, eu quero te pedir para olhar de novo para você. Olhar de novo para a sua vida, seu ministério, para aquilo que pareceu ter um fim. Olha de novo, feche seus olhos e canta isso comigo. Me aproximei e permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, me aproximei e permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, me aproximei, permaneci, teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode me queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode me queimar. Mãos sobre os seus olhos assim, por favor. Quero pedir que você faça uma oração comigo.
Eu creio que nessa noite o Senhor quer mudar o nosso olhar, Ele quer tocar nossa vida para que a gente veja direito, olhe para as coisas como Ele vê e invista naquilo que de fato tem valor. Muitas vezes Satanás nos disse que era o fim, que acabou, mas o Senhor está dizendo para você hoje: olha de novo, olha com os meus olhos, olha com o meu olhar, olha por um outro ângulo. Eu estou fazendo algo novo, eu estou fazendo algo diferente. Algumas coisas vinham acontecendo da sua vida dessa maneira, porque os seus olhos eram viciados a enxergar dessa maneira. Tudo que você podia ver era isso, então tudo que você pôde experimentar era isso também. Mas o Senhor hoje tem um colírio para passar sobre nós, tem um colírio para vir sobre a nossa igreja, amém? Eu diga a Ele: Senhor, passa sobre mim. Pode vir queimar, queima os nossos olhos, Senhor. Queimar, eu ainda tenho fome. Espírito Santo, eu ainda tenho Espírito lenha. Santo, toca os nossos olhos, queimar, nos faz olhar a sua maneira, queimar, nos faz ver com seus olhos. Em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. O fogo em teus olhos. Meus irmãos, a Bíblia diz que quando Jesus partiu o pão, algo aconteceu nos olhos daqueles homens. E ao olhar diferente, aqueles homens resolveram voltar para o lugar de onde eles nunca deviam ter saído. Nessa noite nós estamos diante da mesa e simbolicamente é isso, é Jesus partindo o pão. Eu então quero convidar você à mesa do Senhor, e nessa mesa você vai receber também, de maneira profética, colírio para que os seus olhos sejam abertos e o Senhor te faça ver aquilo que Ele quer que você veja, amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, nós consagramos os elementos da Santa Ceia e te pedimos, ó Deus, que nessa noite, enquanto nós comermos do pão, enquanto nós tomarmos do suco, enquanto nós participarmos desse momento tão simbólico, nós te pedimos que o Senhor toque as nossas vidas, abra os nossos olhos, mude a nossa visão, muda a nossa perspectiva e muda a nossa maneira de viver. Oramos agora consagrando esses elementos, declarando, Senhor, que eles são simbolicamente o corpo e o sangue de Jesus, e ao tomarmos nós enxergaremos como Jesus vê. Faz isso em nome de Jesus, amém, amém. Nós temos duas mesas, irmãos, uma está ali no meio, outra está aqui. Você pode vir pela fileira central e aí você retorna então pelas laterais. Venha com alegria, pegue do pão, pegue do suco, enquanto nós cantamos, enquanto nós adoramos, e depois nós vamos tomar da Santa Ceia todos juntos.